Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vamos, à luz da Bíblia, responder a seguinte pergunta: Deus sempre cumpre suas promessas? Vejamos o que nos diz a palavra de Deus. Sim, Deus sempre cumpre suas promessas. Para se ter uma ideia, a primeira promessa que Deus fez à humanidade pode ser encontrada em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nos diz o seguinte: Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a sua descendência. Esta lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deus disse isso a quem? A Satanás, e a descendência da mulher se refere a Jesus Cristo, que veio para destruir as obras do diabo, ou ainda, conforme algumas versões, desfazer a obra do diabo, de acordo com 1 João, capítulo 3, versículo 8. E esta promessa se tornou realidade. Jesus derrotou Satanás quando morreu na cruz do Calvário, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 14. Vale a pena você ler todas as referências bíblicas que estão sendo indicadas para que você possa ter o conhecimento ampliado a respeito da palavra de Deus. Vamos falar agora sobre as promessas a Abraão. Observe que Deus também deu promessas a Abraão, o chamado pai da fé, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. Ele prometeu que Abraão se tornaria pai de uma grande nação, mas naquela época, Abraão já tinha cerca de 75 anos e ainda não tinha filhos. Ele teve que esperar mais 25 anos até que o bebê prometido viesse, quando ele tinha 100 anos e a sua esposa Sara estava com 90 anos. E de uma forma surpreendente, o livro de Hebreus vai explicar que Sara pôde ter um bebê por causa de sua fé em um Deus fiel, porque Deus, sim, é fiel. E o que nos diz a palavra de Deus? E pela fé, até Sara, que já havia passado da idade de ter filhos, foi capacitada a dar à luz filhos, porque considerou fiel aquele que lhe fizera a promessa. É isto que nós encontramos na palavra de Deus. E este é um exemplo que mostra que Deus às vezes decide esperar para cumprir sua promessa, mas ele nunca se esquece disso. Observe que houve uma espera de nada mais, nada menos do que 25 anos para que a promessa se cumprisse. E assim foi. Temos promessas na Bíblia Sagrada referente ao povo de Israel. Deus prometeu ao povo de Israel que ele os levaria para a terra prometida, aquela terra que mana leite e mel. E a promessa foi feita primeiro a Abraão, conforme o texto bíblico de Gênesis capítulo 15, versículo 18 até 21, e depois repetida a Isaac e Jacó, conforme Gênesis 28, versículo 13. Deus foi fiel à sua promessa, porque depois ele libertou a descendência de Abraão, Isaque e Jacó dos egípcios e os levou para a terra prometida, conforme o livro de Deuteronômio, no capítulo 1, versículo de número 8. Há muitos versículos nos Salmos e outros livros da Bíblia que testificam a fidelidade de Deus. Vamos citar, por exemplo, Salmo 98, versículo 3, 108, versículo 4 e ainda Salmo 145, versículo 13. E tem vários. Por exemplo, nesse Salmo 108, versículo 4, o que nos diz? Porque a tua benignidade é grande acima dos céus, a tua fidelidade alcança as nuvens. Que coisa grandiosa, porque
é a respeito de um grande Deus, rico em misericórdia, grande em perdoar, cuja fidelidade alcança as nuvens, diz a própria palavra de Deus. Vamos analisar as promessas para hoje. Deus tem promessas para as pessoas de hoje também. Ele promete que toda pessoa que crê em Jesus será salva do inferno, porque nós sabemos, biblicamente falando, que a pessoa sem Cristo já está no estado de condenação. E Jesus veio justamente salvar, libertar, veio buscar o homem que estava perdido, sem direção, sem salvação, portanto, destinado ao inferno. Mas diz o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta, sem dúvida, é uma promessa maravilhosa e podemos confiar plenamente em Deus, que Ele cumprirá esta promessa. Este versículo bem conhecido em João também nos mostra como devemos responder à promessa de Deus. E qual é a maneira que nós precisamos responder? Precisamos crer, isto mesmo. A gente precisa crer em Cristo Jesus, depositar a nossa fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Não obstante, colocar nossa confiança nas promessas de Deus. Por quê? Ele é fiel. Mas temos na palavra de Deus, depois de falar sobre as promessas que se cumprem, porque Deus não mente, ele é fiel, de fato, um aviso contra a incredulidade, isso mesmo, um aviso contra a incredulidade. E qual é que a gente precisa salientar aqui? No livro de Hebreus, há um aviso que é dado contra a incredulidade. Basta você ler Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Uma geração inteira de israelitas não pôde entrar na terra prometida, porque não confiaram em Deus para dá-la a eles. Eles tiveram que vagar pelo deserto até morrerem, e a terra foi dada aos seus filhos, conforme Hebreus capítulo 3, versículo 16 até o 19. E Deus promete descanso eterno em Cristo Jesus. Deste modo, vamos, meus irmãos, responder com fé, isso mesmo, e colocar nossa confiança nele, porque nós temos que estar com os nossos olhos fitos em Cristo Jesus, porque ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. Jesus é a pessoa bendita de Deus. E ele veio justamente buscar e salvar os perdidos. Que você possa ter esse encontro real com Deus através da pessoa bendita de Cristo Jesus, que você se arrependa dos seus pecados, que você deposite sua fé unicamente no Filho do Deus vivo, para que você possa desfrutar da vida eterna que é garantida àqueles que nele crê e possa, portanto, desfrutar de uma vida abundante aqui na terra, mas também uma vida para todo sempre na presença do nosso bondoso Deus. Deus o abençoe rica e abundantemente, e agora sim, você pode ter certeza de que Deus cumpre suas promessas, porque Ele é fiel.